Boa noite a todos. Meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que sempre acompanham o nosso canal e por sempre confiar no nosso conteúdo. E para você que é novo, seja bem-vindo. Neste canal falamos informações do Japão. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 3 assuntos importantes sobre as crianças. O primeiro é sobre as mudanças que vamos ter em relação à ajuda do leite e aqui sobre a falta de professores aqui no Japão. E, por último, sobre as meninas que foram violentadas em Osaka. E nessa matéria aqui, né, o criminoso, ele fala algumas coisas que eu achei interessante aqui para nós, mãe, pais, vô e vó, estarmos atentos, né, com as nossas meninas, ok? Então, vamos começar. Primeiro, sobre as mudanças que vamos ter na ajuda do leite. O primeiro-ministro Kishida disse que teremos ajuda para as crianças como nunca vimos antes. Traduzindo ao pé da letra, ele disse que seria uma ajuda como se fosse de uma outra dimensão, de tão forte, né, que vai ser essa ajuda. E aqui, primeiro, seria o aumento da ajuda do leite, mas não para por aí. O segundo seria aumentar a capacidade dos gakudo, que seria os cuidados que as crianças têm depois das aulas, né? Para os pais que trabalham, as crianças utilizam esse serviço chamado gakudo. E também, quando a criança fica doente, muitas mães, né, têm que faltar no trabalho para cuidar das crianças. Então, eles querem ter estabelecimentos para que as crianças doentes possam ficar lá e terem um cuidado especial. E em terceiro seria a licença maternidade e também mudar um pouquinho a forma de trabalho das pessoas que têm filhos, né? Para facilitar trabalhar e cuidar do filho ao mesmo tempo. E esses 3 pontos que eu acabei de falar agora, sobre ajuda do leite, sobre os gakudo e os estabelecimentos para cuidar das crianças doentes, e também sobre a licença maternidade, vai ser conversado agora no governo, e no final de março eles vão estar falando, né, as decisões que foram tomadas. Mas acredita que se o ponto principal seria esse aumento da ajuda do leite. Por quê? No momento, a ajuda do leite depende muito da idade da criança, né? Mas fica de 10 mil a 15 mil. As crianças menores, né, recebem 15 mil e depois dos 3 anos é 10 mil ienes. E se os pais recebem mais de 10 milhões por ano, as crianças dessa família não recebem. Mas, então, quais serão as propostas? E agora, né, fixando que são as propostas, não que vai ser isso, são as propostas, tá bom? Mas isso então pode mudar, porque é proposta, ok? Então, eles querem trocar para que não tenha limite de renda, para que todas as crianças, independente, né, se a renda daquela família é alta, que aquela criança possa receber. E também que a ajuda do leite agora seja até 18 anos. E outra proposta também seria que quem tem o segundo filho receber 30 mil e quem tem 30 mil o filho. O segundo filho receber 30 mil e o terceiro filho receber 60 mil. Lembrando que isso é proposta e pode mudar. Até porque, quando se fala em aumento da ajuda de leite, claro que tem que falar de imposto também. Então, isso não significa que todos ali da Câmara dos Deputados estarão de acordo com essas propostas. E agora, falando sobre a falta de professores. Foi realizado o teste para o governo contratar novos professores. E esse ano, no Japão inteiro, foi 38.641 candidatos.
Porém, estão faltando 2.000 professores. Ou seja, eles tinham um número X que eles precisavam e os candidatos não chegaram a esse número. Faltou 2.000 pessoas. Aqui no Japão existe 68 Secretaria da Educação. Daí você vai falar, mas Brenda, se aqui no Japão é 47 estados e cada um tem uma Secretaria da Educação, por que que dá 68? Eu explico. Tem estados que tem muitas crianças, então tem mais de uma Secretaria da Educação. Então, total no Japão tem 68 Secretaria da Educação. E desses 68, né, em 12 lugares que estão com falta de professores. Os demais, né, conseguiram atingir a meta. Porém, ainda não foi divulgado exatamente quais são esses lugares. Mas, em geral, aqui no Japão, está tendo uma falta de professores. Então, essa matéria explica que está tendo falta de professores. E, por último, vamos falar sobre as meninas que foram violentadas em Osaka. E antes de eu começar fazer a tradução, eu queria deixar um ponto aqui fixado muito importante, que eu vejo que na televisão e até no YouTube tem muitas pessoas que falam sobre esse assunto, né, de meninas que foram violentadas, e esse tipo de assunto, ele traz, assim, visualizações, e na TV traz Ibope, né, e todo mundo assiste, então tem lugar que sempre tá falando desses assuntos. E aqui no nosso canal, de maneira alguma, o nosso objetivo não é ficar falando sobre esses assuntos, até porque eu não gosto de falar, isso é desconfortável, né? Pra mim, eu não gosto. Mas por que eu trouxe esse assunto? Eu tava lendo essa matéria e eu achei que o que esse criminoso falou foi uma coisa assim que é bom a gente saber, né? Pra entender o que passa na cabeça desse povo, ok? Então, vamos lá. Aqui na matéria, né, explica que a polícia de Osaka prendeu um criminoso que, em 6 anos, violentou 10 meninas. No caso, mocinhas, né, mocinhas de 11, 12 anos, né, mocinhas. E quando a polícia prendeu ele admitiu que fazia esse tipo de coisa, né? E depois ali ele passa, né, pelo interrogação ali na polícia e tal, e perguntaram para ele por que ele fazia isso. E ele disse que uma mulher adulta, ela iria primeiro tentar se defender. Ela não ia se entregar tão fácil pro homem, ela ia querer se defender. E depois que tudo terminasse, elas iriam denunciá-lo. Então, uma menina não tem conhecimento dessas coisas e também não sabe aonde denunciar. Por isso que ele escolhia, então, essas mocinhas, né? Foi isso. E a polícia também, ela tava de olho nele e vendo tudo que ele fazia ali, né? O que ele fazia, né? Até, porque a polícia aqui do Japão, assim, ela não prende de imediato, ela fica olhando todos os passos para ver tudo que fazia. O comportamento da pessoa, né? Então, o que ele fazia? No celular dele também, eles encontraram anotações de se a menina era sozinha ou não, né? Se tinha alguém na casa daquela menina, então, e também se naquela rua tinha câmera escondidas. Então, isso era coisa que ele ficava ali anotando para ver, para fazer o crime de uma forma que ninguém soubesse. Então, ele ficava, a menina é sozinha dentro de casa, na rua dela tem câmera escondida, né? Naquela rua tem movimentação, e ele escolhia, então, prédios, apartamentos, né? Para fazer esse tipo de crime. E como que era, então? A menina, ela abria a porta, e se ela entrar dentro de casa, ela tranca, né? Mas, então, o que ele fazia? Quando a menina abria a porta, ele ia lá, tampava a boca da menina e pegava um canivete, né? E colocava no pescoço da menina pra, então, violentada. E também ele escondia, vendava, né, o olho da menina, né? Então, isso que esse criminoso
fazia. Então, aqui na matéria, eles falam assim, né, para que a menina, mesmo que não tenha ninguém em casa, sempre fala assim, cheguei, pra ter meio que assim, para pessoas assim, porque se essa pessoa pensava assim, talvez os outros pensem da mesma forma. Então, aqui tá falando, né, pra sempre ela falar, cheguei em casa, como se alguém estivesse lá, né? E também andar com aqueles protetor assim, que você coloca aqui na bolsa da criança, que puxa e faz aquele barulhão, né? Tem algum item assim de autodefesa, né? E também não deixar a chave em um lugar que todo mundo dá para saber que aquela pessoa, ela precisa da chave para abrir a porta. Então, deixar a chave escondida, porque isso é uma coisa que eles vê também. E eu estava vendo na internet muitas crianças que estão na 5ª ou na 6ª série, por serem maiores e conseguirem se virar sozinha, não utilizam mais o serviço Gakudo, né? Que é aquele lugar que a criança vai para ficar depois das aulas. E elas ficam na casa dela. Mas ainda, então, existe esse perigo no caso das meninas, né? E como eu acredito que muitas mães trabalham, aí eu falei assim, não, isso aqui é uma matéria que eu quero trazer para servir de alerta, ok? Bom, esse vídeo foi para falar das 3 assuntos importantes sobre as crianças. Espero que vocês tenham gostado, espero que foi útil para vocês. Muito obrigado por assistir até o fim, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.